Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias e hoje a gente vai falar sobre os 10 livros que eu li no mês de junho. Finalmente a ressaca literária passou e o mês de junho foi um mês sim de muitas leituras. Eu fiz uma tibiária, montei uma tibiária em maio para junho e minha gente, não é que deu certo. Eu consegui ler todos os livros na minha tibiária, o que é uma coisa assim difícil, quem faz tibiar sabe. Muitas vezes a gente acaba não cumprindo, mas eu cumpri e eu li 10 livros no mês de junho, o que com certeza é muita coisa, principalmente porque eu estava numa ressaca literária bem forte, então é isso, gente. Vou começar a falar pra vocês, fazer um update das leituras, mostrar todos os livros que eu li nesse mês de junho. Não tá por ordem de leitura, tá? Tá conforme a pilha aqui do meu lado, mas antes dos livros físicos eu vou começar com o Kindle, porque eu li no aniversário do clubinho da Vivi do Senhor dos Livros, o livro Peripécias de uma Estudante de Moda do primeiro semestre, eu vou deixar a capa aqui pra vocês. É uma leitura bem tranquila, bem leve, bem divertida. Na verdade, tem uma série, né, desses livros de todos os semestres e a gente leu no clubinho esse primeiro semestre e foi muito, muito legal. Eu vou deixar também o IG aqui da Vivi, que é incrível, maravilhoso. Então esse foi o primeiro livro que, digamos assim, né, que eu li nesse mês de junho. E ali, literalmente, nós vamos acompanhar uma estudante de moda e todos os seus desafios no primeiro semestre numa faculdade e todo esse universo, tá? Foi bem divertido, bem legal. Quem quer uma leitura mais leve, vale super a pena. O próximo livro, então, foi Divergente. Consegui, eu achei que eu não ia conseguir, mas eu dei um pega bem firme nele e terminei essa leitura. Eu li ele em inglês, então, né, foi um pouquinho mais demorado. Aqui todo mundo acho que já sabe, mas nós vamos ter a história de um mundo pós-apocalíptico, um Chicago, se eu não me engano, né, pós-apocalíptico, apocalíptico, onde as pessoas são divididas em facções e cada uma é de uma determinada coisa, né? Seja coragem, seja verdade, seja não é humildade, mas abnegação, enfim, cada um tem essa facção. E quando a pessoa ela escolhe, chega uma idade, ela precisa escolher qual facção ela vai pertencer. E se não for a mesma que ela já estava, né, que ela nasceu, então ela meio que deixa a família pra trás, porque a facção vale mais do que o sangue, né, do que a família. E aqui nós vamos acompanhar a história da Tris. Ela tá nessa fase de escolher pra qual facção ela vai, e ela sente que ela não se encaixa direito na facção em que ela pertence, que é a abnegação. Só que ela tem um negocinho a mais além, né? Um negocinho a mais que a gente já descobre logo no início, que ela se encaixa em mais de uma facção, o que a torna uma divergente. E isso é meio perigoso, as pessoas têm medo do que não conhecem. Então, ela escolhe uma determinada facção, ela vai pra essa facção. E aqui eu achei um livro bacana, tá? Não me matem, por favor, fãs de Divergente, mas não achei grandes coisas. Desculpa. É porque, assim, ele é um livro bom, ele é um livro cheio de ação, mas ao mesmo tempo de acontecimentos em si, ele acaba sendo um pouco devagar, porque a gente tem uma primeira parte do livro, ela escolhendo para qual facção ela vai, e depois a gente vai acompanhar em grande parte do livro os treinamentos, o dia a dia, só mais pro final é que vai mudar o negócio ali, vai ter um outro acontecimento e uma outra ação, mas é mais pro final do livro. Grande parte do livro a gente passa por esse treinamento da Tris. Não é ruim, não é chato, porque é um livro cheio de ação, mas no sentido de acontecimentos mesmo, eu acho que me cansou um pouco, sabe? Mas é isso, li Divergente. Um livro que nem estava na minha TBR, mas que entrou porque eu comprei ele e precisava ler logo, é A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. Esse livro aqui eu tinha visto no Instagram do Eu Livros, né? E comentei, inclusive, quando eu fiz unboxing, porque ele parecia ser aquele livro que eu tanto procurava desde criança e queria muito encontrar, e eu tava muito ansiosa pra saber se realmente era ele, e assim, no caso, não era. Não é o livro ainda não é, achei que fosse, mas não é o livro que eu tanto procuro. Quem não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar aqui no card o unboxing, o último, acho, unboxing no canal que eu falo disso. Não era, infelizmente, mas foi um livro muito, muito gostoso. É um livro infantil, mas que dá pra gente ter várias lições, sabe? Quando a gente lê um livro infantil adulto, quando a gente é adulto e lê um livro infantil, é uma experiência muito doida, porque a gente vê de uma forma totalmente diferente, sabe? Coisas que parecem meio inocentes até então,
a gente leva de uma forma muito mais profunda e eu achei isso bem interessante. Aqui nós vamos conhecer a Raquel, ela é a caçula da casa e ela é uma menina muito criativa, muito cheia de ideias, muito cheia de vontades. Só que como ela é criança, os adultos acabam não dando tanta importância para as coisas que ela quer, para as coisas que ela fala. E ela começa a lidar com alguns personagens, ela cria alguns personagens que na verdade estão dentro da imaginação dela, mas que acabam sendo como se fossem reais, sabe? E ela vai criando amigos, vai criando memórias, isso é muito interessante. E ela guarda tudo nessa bolsa amarela que ela ganha. E é bem interessante você ver ela criando, sabe? Esse livro ele passeia entre o real e a imaginação da Raquel. É muito, muito bacana. Uma das leituras previstas para esse mês pertence ao nosso quadro Famosos Indicam, que é Demian. Inclusive, eu já gravei resenha, eu vou deixar o card aqui para vocês, então não vou falar muito sobre esse livro, mas foi uma leitura muito bacana. Ele é um livro bem fininho, mas é um livro muito profundo, você não consegue simplesmente ler ele, né, sem parar pra digerir o que ele tá te entregando. Tem resenha aqui no card, eu vou deixar pra vocês, então passem lá e assistam, que tá bem legal essa resenha, bem cheia de detalhes, falando muito mais sobre esse livro. Uma fantasia muito diferente eu li nesse mês, que ainda tá aqui com o meu marcador, que é O Último Sorriso na Cidade Partida. Esse livro aqui que eu acho bem bonito, a capa por sinal, do Luke Arnold. Vai ser uma série. Esse aqui é o primeiro, não sei se uma série, uma trilogia, mas esse aqui é o primeiro. Aqui nós vamos ter o Fat Philip, que é um detetive, porém, ele é um detetive no mundo mágico. Ele é um humano, mas ele trabalha para criaturas mágicas. Porém, algo aconteceu nesse universo em que as criaturas mágicas não estão mais tão mágicas assim. Houve ali uma ruptura, uma coisa, que eu não vou dar spoiler pra vocês. E ele meio que se sente culpado e acaba trabalhando pra eles. E nessa história, um vampiro desapareceu, um vampiro professor desapareceu. E ele vai ter que procurar esse vampiro e acaba se envolvendo em muitas, muitas confusões e descobrindo muitas outras coisas. É um livro bem interessante, bem diferente, como eu falei pra vocês, de fantasias que eu já li. Eu achei bem interessante. Um suspense lido neste mês foi 8 Detetives, do Alex Pavese. Esse livro aqui eu recebi em parceria com a Fara Editorial. E minha gente, que é um livro pra você ser feito de trouxa, é esse livro aqui. Aqui nós vamos ter uma editora de livros que vai atrás de um autor que fez um livro com várias histórias sobre detetives e depois sumiu, desapareceu, e ela vai atrás dele porque ela quer, a editora dela quer republicar esse livro e ela precisa conversar com ele e tudo mais, e ela encontra e começa a conversar sobre as histórias, né, sobre todas essas histórias que ele tinha criado. E daí você vai ter a história em momentos da história que ele criou, né, porque ele é um matemático, e ele criou um livro dizendo que, né, tudo tinha a ver com matemática, as possibilidades de quem era assassino, quem não era, e etc. Então você vai ter dois momentos, o momento dessa editora conversando com esse autor e o momento em que ela tá lendo a história que ele escreveu. Então você vai ter várias histórias diferentes, só que assim, você chega no final, já é um livro muito bom em toda a sua leitura, mas quando você chega no final, tudo que você pensou não era. Tudo assim. O autor pega e diz assim, te peguei. E foi sensacional, eu gostei bastante desse livro. Quem gosta de suspense, quem gosta de ser feito de bobo, digamos assim, pelo autor, vai curtir 8 Detetives. Mais um suspense lido este mês foi O Inocente, do Harlan Coben. Eu tô bem interessada pra ver a série, por sinal, ainda não assisti. Mas aqui nós vamos ter a história, deixa eu só lembrar o nome do personagem, do Matt, do Matt, que é um rapaz super bom, sabe? Tem uma família legal, só que algo acontece na vida dele que desmorona tudo. Ele acaba sendo preso, muito jovem e tal. E depois que ele sai, né, que ele cumpre essa pena, a família dele já tá bem complicada, passou por várias situações difíceis. Ele tenta recomeçar a vida e ele casa e ele acha que tá, nossa, no melhor momento, né? Ele casou, ele vai ter o primeiro filho. Só que daí, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Ele recebe um vídeo bem estranho da esposa dele, que desmorona o mundo dele e, além de tudo, ele começa a ser seguido. E daí, de contrapartida, vão ter crimes ocorrendo. Vocês sabem como Harlan Coben é, né? Ele pega histórias que você acha que tá totalmente longe uma da outra, casos que estão totalmente desconectados um do outro, e no final ele junta tudo. Ele é o mestre de fazer isso. Então, nós vamos
ter o Matt tentando descobrir o que está acontecendo e tentando provar a inocência dele, da esposa, enfim, muita confusão. É muito bacana esse livro, muito bom mesmo, eu gostei e eu tô bem ansiosa pra assistir a série, porque Harlan Coben arrasa, né, gente? Eu gosto bastante dos livros dele. Nós tivemos em junho a primeira leitura do Clube Entre Histórias, que foi A Última Carta de Amor. A gente fez live na segunda-feira, né? E foi um livro muito gostoso. Eu confesso, né, a gente começou isso na live, que no início foi bem difícil de engatar a história, porque, primeiro, ele se passa em 3 tempos, digamos assim, mais ou menos. Então a gente começa no presente, aí a gente vai lá pro passado, e no passado a gente fica indo entre passado e mais passado ainda, sabe? Ele dá esses tempos, ele muda de tempo, e ele não te avisa quando ele tá fazendo isso, então até você pegar esse ritmo e entender em que tempo da história você está, demora um pouquinho, pelo menos pra mim demorou um pouquinho, e pro pessoal que leu junto também a gente ficava meio perdido. Mas depois que você entende em quais tempos você tá, ele vai muito bem. E ele começa também com uma história meio que de traição, então isso também pra mim foi uma coisa meio complicada, porque eu não gosto de livros, eu não consigo me apegar a personagens que queiram justificar a traição. Mas aí depois que a história engata, ela engata pra valer. E é um livro muito, muito lindo. Jojo Moyes não decepciona. É um livro que deixa você sem coração na mão. Muita gente adora esse livro, diz que era o melhor dela, né? Muita gente amava e realmente eu gostei bastante. Não foi o melhor livro da autora pra mim, mas foi muito, muito bom. Eu gostei bastante dessa leitura. Em resumo, aqui nós vamos ter uma jornalista que o jornal tá mudando de prédio e daí ela tá lá mexendo nos arquivos, o pessoal lá tá mexendo nos arquivos e acha uma carta, algumas cartas e pensa, talvez de muitos anos atrás, talvez possa dar alguma história e a chefe meio que encarrega ela e ela acha uma carta em especial falando sobre um encontro e daí esse livro vai lá pro passado pra gente entender quem eram as pessoas dessa carta e o que aconteceu com elas. É muito lindo. Mais uma fantasia nesse mês foi Trono Destruído, da Victoria Aveyard, essa aqui que fecha, então, a Rainha Vermelha. Eu confesso que foi bem difícil ler esse livro pra mim. Ele é lindíssimo, tá? Ele é muito lindo, ele é todo roxinho, mas eu já faz tempo que eu li a Rainha Vermelha e os livros e tal, então eu tive dificuldade em relembrar alguns detalhes, relembrar alguns personagens e me conectar com a história, mas ao mesmo tempo foi bom, depois que eu fui pegando o fio da meada foi bom dar um fechamento melhor pra história, talvez, mas não mudou muito a minha opinião sobre a série da Rainha Vermelha, ainda é aquela relação de amor e ódio que vocês sabem que eu tenho com ela. Pra finalizar, então, essa lista de livros lidos no mês de junho, nós vamos falar deste livro, A Lista de Bratz. Gente, cara, quando eu terminei esse livro, eu simplesmente fiquei, na verdade, nas últimas páginas, eu literalmente tava falando com o livro, né? Eu ficava assim, nossa, que idiota, não faz... Meu marido tava do meu lado e ficava olhando assim pra mim, tipo, pirou, né? A mulher pirou da cabeça. Porque eu comecei a xingar o livro, a xingar os personagens, e quando acabou, eu joguei o livro do lado, assim, tipo, sabe? E fui gravar stories, pedir pra alguém falar comigo, pelo amor de Deus, sobre esse livro. Vocês devem estar pensando, meu Deus, o que houve? A Lazy odiou esse livro. De jeito e maneira. Na verdade, aqui nós vamos ter a história da Bratz. Ela é a única filha de outros 2 irmãos, né? Ela é a única mulher e tem mais 2 irmãos. E a mãe dela acabou de falecer, e ela era bem próxima, a mãe dela acabou de falecer. E daí eles, né, estão passando por esse momento de luto e tudo mais, e daí eles vão receber a herança, vão lá depois no testamento, né, pra receber a herança, só que essa mãe dela, ela é dona de uma empresa de cosméticos e é tipo multimilionária, é uma família multimilionária, uma família muito rica. Então eles vão pra receber lá todos os seus, né, sua herança, enfim. E ela descobre que, o que a mãe dela deixou pra ela? Uma lista, né, em vez de dinheiro, uma lista que ela fez quando ela tinha 14 anos. E dessa lista algumas coisas já estavam riscadas, porque a mãe dela achou essa lista há muito tempo e foi riscando já o que ela ia realmente concluindo na vida. Mas ainda tem muita coisa pra ela fazer, e coisas que ela escreveu com 14 anos e que ela hoje, com 34, que é a idade da personagem, não se vê mais fazendo, não faz mais parte da vida dela, dos sonhos dela, do que ela pretende fazer. E ela trabalha com marketing e trabalha inclusive na empresa da mãe, e ela tem um noivo que é advogado, enfim,
e eles vivem num loft, é uma vida muito moderna. Essa vida que ela tem não parece ter espaço pra lista de sonhos de uma adolescente de 14 anos. Mas a mãe dela diz o seguinte nesse testamento, que ela tem 1 ano para cumprir todas essas metas que faltam da lista, e daí sim ela vai receber a herança. Caso ela não cumpra alguma dessas metas, caso ela não consiga cumprir as metas nesse prazo de 1 ano, ela não vai receber nada. Tipo, foi? Mas é isso. E ela acha tudo uma loucura, mas ela acaba embarcando nessa, junto com o advogado, que é o testamentário ali, né? E ele ajuda muito ela, e ela acaba embarcando nessa jornada que leva a um próprio busca, né, de um autoconhecimento, de voltar ao que ela realmente quer e entender se a vida que ela estava tendo naquele momento ela estava tendo simplesmente para agradar os outros ou se era o que ela queria, né? E os sonhos que ela tinha quando tinha 14 anos, será que eram sonhos válidos ainda ou não? Então ela vai nessa busca por ela mesma e pela relação com a mãe dela e pela relação com outras pessoas. É um livro muito bonito. A escrita dele não foi pra mim a melhor das escritas, mas é muito boa. Tipo, é uma escrita muito boa, muito envolvente, mas em alguns momentos eu sentia um pouco truncado, sabe? Né? Um pouquinho truncado, mas nada que tenha estragado a minha leitura. Então, foi sim uma leitura surpreendente, gostosa, que faz a gente sofrer. A Brett é uma personagem que não tem como você não amar ela, não se identificar com ela, mas ao mesmo tempo em alguns momentos você ficar com raiva dela, porque ela é um pouco confusa, no caso, principalmente em relação aos sentimentos. E daí tem uns personagens românticos ali que eu não vou falar pra não dar spoiler, mas tem hora que foi assim, como eu digo pra vocês, no final do livro eu comecei a xingar todo mundo. E quando eu virei a última página desse livro, eu fiquei assim, tá, e aí? Eu não posso dar spoiler pra vocês, eu não posso falar sobre o que, mas quem quiser, conversa comigo lá no Instagram, tá? Quem já leu esse livro vai entender o que eu tô falando, conversa comigo lá no Instagram, o Instagram tá aqui embaixo, @entrehistoria, não entre histórias, né, lá é entre história. Mas tem um link aqui embaixo, me chama lá pra gente conversar, porque quando eu virei a última página desse livro eu fiquei assim, tá, tipo, é um livro muito bom, mas que me deixou com raiva. Me deixou com raiva porque eu achei que não teve um desfecho pra uma determinada coisa, digamos assim. Eu achei que não teve um desfecho pra aquilo. Eu até entendo a mensagem que quis passar, mas eu sou muito prática e eu queria um desfecho pra aquela determinada situação. É basicamente isso que eu posso falar pra vocês. Então esses foram os 10 livros aqui, né? Falta do Kindle. Os 10 livros que eu li nesse mês de junho, como eu disse, eu acabei lendo bastante coisa. Eu fiquei bem feliz por ter cumprido a minha TBR. Espero que nesse mês agora eu também cumpra a TBR que eu fiz. Já deixei o card aqui pra vocês, ó. Vão lá assistir. E a gente se encontra, né, no próximo vídeo. Não esqueçam que tem as redes sociais, tem Instagram, tem Facebook. Bora conversar. E lembra que tem o nosso Clube Entre Histórias, que já tem livro novo nesse mês e ainda dá tempo de você entrar. Vou deixar o link do WhatsApp aqui embaixo, mas qualquer coisa é só me pedir lá no Instagram que eu passo pra vocês. Um beijão a todos, até o próximo vídeo.